pessoal, bem-vindo, obrigado a cada um de vocês que participam aqui e assistam o tutorial. No de hoje nós veremos como é que a gente pode inserir textos utilizando aí o recurso pelo modo Layout, que é a nossa área de modelagem 3D. Então, o primeiro passo, nós vamos vir aqui no menu superior, clicar na opção Layout e a gente muda para a interface padrão. Eu já adicionei um objeto texto aqui, se você não souber como é que faz, basta vocês clicarem aqui em adicionar, clicar na opção texto, vai surgir esse texto inicial aqui que o programa coloca disponível para a gente começar a edição. Para poder rotacioná-lo aqui pela essa linha vermelha que é o eixo X, o coordenado espacial X, a gente pode utilizar as teclas teclando individualmente. RX90. A gente rotaciona o texto por essa linha vermelha e deixa ele em pé em relação à superfície imaginária. Para poder fazer modificações no texto aqui na área 3D, a gente tem como dar uma vista aqui no editor de propriedades e entre as opções nós temos o ícone que representa as configurações desse texto, é a letra A. Nós vamos clicar nele. E aqui nós temos na direita todas as configurações que vão permitir colocar o texto da forma que eu pretendo. Primeiro passo aqui, nós vamos abrir essa guia chamada Geometria. Nós clicamos nessa setinha da esquerda, vão aparecer essas configurações de geometria e de chanfro. E aqui o que nós vamos fazer para dar uma aparência tridimensional ao texto é virmos na opção Extrusão, aumentarmos esse valor para 0,07. Aqui é uma extrusão, que é um alongamento da sua face de frente para uma face de fundo e cria essa aparência aí tridimensional. Eu vou aproximar um pouquinho para que vocês possam ver. Porém, eu quero também fazer aqui a curvatura nessas esquinas de cada caractere para dar uma suavidade melhor no texto. Então eu venho ainda aqui na opção de geometria, na opção de chanfro, clicar em profundidade. Eu vou clicar nessa setinha da direita do valor, que é a caixa deslizadora, e posso clicar aqui duas vezes, veja que eu consigo dar uma curvatura interessante aqui entre as letras. Para editar o texto, com o cursor na área principal, nós vamos usar a tecla Tab. A gente pode usar agora a borracha do teclado do nosso computador, que é o Backspace, apagar, escrever, vou escrever aqui a palavra Blender. Vou utilizar o Zoom para afastar um pouquinho a nossa área, está aqui a palavra escrita, e tendo feito o texto que eu desejo aí para o efeito, eu vou utilizar o Tab para retornar ao modo objeto. Aqui no modo objeto eu ainda vou fazer algumas configurações nas características do texto. A nossa barra da direita, eu vou puxar essa barra até um pouco mais abaixo e vou ver que eu tenho também uma opção de parágrafo, onde eu tenho a condição de alinhamento, tanto na horizontal como na vertical. Eu vou mexer aqui apenas no alinhamento horizontal. Então eu vou clicar nessa caixinha que está dentro dele e vou colocar na opção centralizar. Com isso eu centralizo o texto aqui na área. Para poder afastar um pouquinho as letras, eu vou utilizar ainda, correndo um pouquinho mais embaixo, a opção espaçamento. Eu tenho aqui o caractere spacing, que é o espaçamento entre as letras. Eu vou aumentar aqui para 1,2. E agora eu posso encostar o cursor no gizmo, que é a bússola orientadora, e posso clicar também na câmera. E é dessa visão aqui que eu vou ter a visão do meu texto junto ao projeto. Porém, pessoal, o que eu vou precisar fazer aqui é o seguinte: eu preciso travar essa câmera para deixar o texto na condição inicial que eu pretendo. Então, para travar, eu vou utilizar a tecla N, eu abro o menu da direita, vou clicar na guia que está aqui chamada Visualizar e, com ela selecionada, eu vou nessa opção chamada Bloquear a câmera na visualização. Então, eu vou selecionar, como eu já selecionei aqui, vou clicar o N para fechar e agora eu posso utilizar o gizmo para movimentar o texto, posso utilizar aqui o zoom para aumentar o texto, eu posso agora criar uma animação qualquer desse texto junto à timeline para utilizar lá no meu editor de vida. Porém, o primeiro passo aqui que eu vou fazer é dar uma cor de material a esse texto. Então, selecionando, eu vou vir aqui na opção Material, clicar um novo material para ele. O material, por padrão, ele vem na cor branca. Eu vou mudar essa cor para uma cor vermelha. Eu não vou falar muito sobre materiais, aí vocês com mais tempo, vocês podem colocar o texto na condição ou na cor que vocês querem. Só quero lembrar vocês que para a gente enxergar o material aplicado, a gente precisa estar no modo LockDev
ou no modo renderizado. Portanto, se eu clicar aqui em Rendered, que é o modo renderizado, eu tenho o material sendo exposto com a cor vermelha que eu apliquei aqui. Tá? Mas apenas para tornar aqui o nosso processo mais rápido, eu vou utilizar a visão pelo modo sólido. Bem, com o texto aqui pronto, eu posso, como eu disse a vocês, criar uma animação na timeline. E a animação que eu vou criar desse texto aqui vai ser uma animação bem básica, de apenas 100 frames. Então eu vou clicar aqui no 100 e aqui entre o início e o fim da minha timeline eu vou manter o início com 1 e o fim com 100, pois eu só vou utilizar 100 frames para essa apresentação. Veja que eu encurto a nossa timeline e no momento que eu clicar aqui para dar o player, a agulha vai correr até o frame 100 e depois volta ao ciclo novamente. Notem que a agulha passando aqui não há nenhuma animação que eu tenha criado aqui junto ao texto. Então eu preciso criar uma animação bem simples. Eu vou criar uma animação aqui de rotação e de deslocamento desse texto aqui nessa área, para nós usarmos lá no nosso editor. Com o frame 1 acionado, eu vou usar o cursor na área, utilizar a tecla I, eu vou inserir um quadro de animação do tipo Lock Rot Scale, que é localização, rotação, escala. Vou clicar aqui no frame de número 50. Eu vou fazer uma rotação pelo eixo Z, que é a seta azul do texto. Então eu vou utilizar RZ, vou movimentar o mouse para que o texto faça essa rotação que vocês estão vendo aí. Pronto, feito o procedimento, eu dou a tecla I novamente e fecho a segunda chave com localização, rotação, escala. Digamos que eu queira agora fazer com que esse texto ele comece a ficar grande, como se fosse um zoom. Nesse ponto eu vou clicar no frame 100 e aqui eu vou dar um S de escala para o texto subir dessa forma. E novamente, com o cursor na área, tecla I, localização, rotação e scale. Veja que eu coloquei 3 chaves animadas. Se eu der o play, vocês vão ver o texto fazer esse movimento na área e depois dar um zoom. Então, tendo criado esse projeto aqui, eu posso agora fazer com que esse fundo do texto ele apareça em modo transparente. Para isso, eu preciso vir aqui em Render, vou procurar configuração de filme, e na configuração de filme eu vou marcar essa caixa aqui chamada transparente. Então, se eu vier para dar um render aqui desse processo, deixa eu trazer aqui a opção de renderizar, vocês vejam que o texto ele é renderizado, porém com um fundo de transparência nele. Até aí já fiz tudo, pessoal, mas eu preciso fazer com que essa renderização faça parte do meu editor de sequências para o efeito que eu quero criar dentro de um vídeo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar agora um novo cenário nessa área 3D. Para isso, eu vou clicar aqui na parte superior, na parte de cenários. Veja que eu só tenho um cenário denominado em inglês Scene. Então, eu vou clicar aqui nessa pastinha que vai me permitir adicionar uma nova cena. Clicando nela, eu vou colocar um novo. Com isso, eu crio um novo cenário. Se eu clicar aqui no ícone, vocês vão ver que eu tenho o scene e tenho a cena. Vamos retornar, então, para a nossa forma de interface que vai permitir a nossa edição. Eu vou encostar o cursor aqui na parte superior. Como o monitor que eu estou utilizando é muito pequeno, ele não vai permitir eu ver todas as guias que estão aqui em cima. Então, eu vou arrastar e vou selecionar a nossa guia chamada Video Editing. Então, aqui, pessoal, o que é que eu posso fazer? Eu posso agora adicionar aquele projeto que eu criei lá na área 3D para ser uma parte de cena ou uma faixa de cena aqui junto à nossa janela sequenciadora. Então, eu venho em adicionar, veja que eu tenho cena, veja que nesse caso aqui, como eu criei um segundo cenário, ele vai apresentar essa opção Scene, que é aquele primeiro que nós colocamos lá os nossos objetos, que é o texto. Selecionando, a faixa de cena aparece, veja que aqui o texto vai aparecer, eu vou dar um player e podem perceber que ele traz o movimento do processo que nós criamos lá de animação. Porém, vocês vão notar que aqui esse texto ele não está saindo colorido. Por quê? Porque eu estou utilizando nesse procedimento aqui, se eu clicar nessa janela usando a tecla N aqui, eu abro as caixas de configurações da janela visualizadora.
Então, para eu poder ver a cor que eu apliquei, eu clico em Scene, e aqui eu estou utilizando o Preview Shading, que é o sombreamento, no modo sólido. Então, para eu utilizar a visualização em cor, eu posso usar aqui como exemplo o LockDev. Ele vai mostrar o texto colorido, como eu coloquei lá na área 3D. Porém, quando eu dou a renderização, veja que o processo ele se faz mais lento. Por isso que eu uso aqui no modo sólido. Voltando à segunda passagem, ele vai fazer de forma mais leve. Então, vamos retornar lá a nossa Preview Shading para o modo sólido. E se nós quisermos agora, eu vou fechar a janela aqui, clicando N, e vou diminuir o zoom, para eu ver melhor aqui a cena. Se eu quiser agora utilizar um vídeo, um áudio, uma imagem para poder produzir uma edição aqui, a partir desse projeto que eu criei na janela 3D, eu posso criar um vídeo qualquer. Então, como exemplo aqui, eu vou buscar meu arquivo na pasta onde eu reservei lá para tal. Tenho aqui, vou utilizar um vídeo aqui qualquer, vou usar esse aqui da macaquinha, ele dá aproximadamente 10 segundos. Vou arrastá-lo para cá, ele vai colocar na hora que eu largar onde está a posição da agulha. Porém, eu posso trazer ele para a trilha 1, abaixo aqui do texto, e fazer com que esse filme ele venha para o início, para o frame 1. Para isso, basta, com ele selecionado, eu vir aqui na caixa de ajustes, procurar a opção de tempo, e com a faixa de vida selecionada, onde eu tenho o início, eu posso colocar aqui o valor 1, dar o Enter, ele puxa para o frame 1. Então aqui ó, eu tenho o efeito que eu criei na janela 3D com texto, utilizando com o filme embaixo. Se eu quiser colorido, pessoal, basta eu vir aqui na opção, como eu já falei a vocês, e mudar esse Preview Shading para o modo LockDev. Voltando ao procedimento, eu vou dar o play, vocês vão ver o texto colorido, realizando aí o procedimento do efeito que eu criei lá na janela 3D. Então é dessa forma que vocês podem criar efeitos interessantes com texto a partir do que vocês fizerem lá na janela 3D, junto ao editor de sequências na tua edição de vídeo. Espero que vocês tenham entendido, boa dica e até o próximo tutorial.